Fala pessoal, tudo bem? Bom, aqui quem fala é Otis Parenberg, analista técnico do BTG Pactual Digital, e vamos para mais uma série, né, que a gente vem fazendo toda sexta-feira para falar do índice Bovespa, os principais ativos do índice e também os seus setores. Qual é a análise técnica desses ativos, tá bom? Vamos lá, vamos para a tela? Bom, antes da gente comentar, vou responder o Felipe. Felipe perguntou, grande Otto, obrigado pelas análises. Se possível comentar Guararapes, né, Guar 3, para quem não acompanha. Ele pergunta se vai fazer uma, né, ele acredita que vai fazer uma retração de 50% até a faixa dos R$ 18. Vamos ver isso aí de Guararapes para o Felipe. Boa, Filipão, vamos lá. Acredito que você está usando esta pernada aqui de queda, né, para Guararapes e está falando lá da retração de 50%. Né? Se eu coloco aqui os 50% para a gente acompanhar, deve estar nessa faixa aí dos R$ 18 que ele acompanha. E tá lá, né? Tá 17,94 praticamente. Então, sim, vamos ficar de olho, tá? Hoje, essa semana, na real, encerra, Felipe, deixando um possível sinal de fundo para a gente acompanhar Guararapes, o ativo que sim, ó, faz um candlezinho de fundo nessa faixa e depois de uma forte penada de queda, região de suporte do passado, né, onde teve um fluxo bacana. Será que agora a gente vai trabalhar nessa simetria do movimento, voltar até um pouco mais do que 18? Dá para ficar com isso sim no radar. Lembrando que no meio do caminho a gente tem um topo anterior lá em 2014, tá bom? Para você ficar de olho. Se eu também pego e estendo a análise ligando esses fundos, olha que bacana o sinal de fundo, tá? Sinal de fundo na linha de tendência aqui de alta que vem lá de trás, bem bacana para a gente acompanhar. Tá bom, ô Filipão? Então, sim, dá para ficar de olho. Não sei se 18 está um pouco longe, né? A gente está falando de R$ 5 aí de upside papel, seria basicamente aí 30% de alta. Não acho impossível, tá? Mas por enquanto no meio do caminho a gente tem algumas regiões de resistência no ativo. Mas sim, fechou a semana muito bem, deixando um possível sinal de fundo, numa linha de tendência de alta, na base, né, de um canalzão de alta e também numa região onde teve bastante troca de lote no passado e uma região onde, né, essa troca de lote deu início a uma nova pernada de alta. Será que agora vai ser o mesmo movimento? Vamos ficar de olho, mas sim, parabéns aí pela análise, ficamos de olho em Guararapes. Já indo para o índice Bovespa, meus amigos, tivemos aí uma semana de muita volatilidade. Quem acompanha o índice Bovespa viu que a gente começou, né, a semana bem o tenso aqui, né? Na real, a gente começou a semana bem, se não estou enganado. Começamos aqui, ó, no dia. Isso aqui foi, na real, segunda aqui. Tá? Segunda a gente começou com uma queda de 2,22, terça um dia mais morno, quarta um dia de recuperação, quinta um dia mais morno e hoje um dia de recuperação, fechando aí a semana praticamente no 0 a 0. No finalzinho, a gente entrega a semana que estava fechando no positivo, fecha caindo 0,06 essa semana, mais um candle de indefinição nesta faixa. Aqui, para quem está acompanhando os vídeos antigos, é uma região que a gente acompanha como suporte para o índice Bovespa. E mais uma vez, um candlezinho de fundo e desta vez, meus amigos, estamos de olho para uma possível reversão de tendência, tá? Testamos os 114 mil pontos hoje, 114.390 acima dessa faixa, a gente tem uma reversão, sim, de tendência do índice Bovespa. Lembrando que ele tem que fechar acima disso. E lá de cima, se a gente utiliza um canalzão aqui, ó, para acompanhar o índice Bovespa, ele vinha aqui trabalhando dentro desse canalzão de baixa, ele também testou o topo, né, a linha de referência superior do canal de baixa para dar início a essa reversão. Um ponto importante também é que a média de 9 já vira para cima, a 21 a gente fechou praticamente nela trabalhando nessa reversão. E o semanal está trabalhando, como a gente começou, né, como comentou, deixando aí um candlezinho de possível fundo, terceiro candle de possível fundo para a gente acompanhar aí. Indo para o mensal, tá, o Ibov está sentado na média 21, melhora um pouco e não teve ainda né, aquela definição como um todo, lembrando que esses últimos 3 meses do ano são meses positivos para a Bolsa. Será que a gente vai entrar num novo rally de final de ano? Deixa no comentário aí, né, deixa o seu feedback aí se acha, não, Otto, eu acho que vai entrar num rally sim, né, um ralizão aí, né, para o final do ano, então o que vocês estão esperando para o índice Bovespa? Lembrando que se ele conseguir a reversão do movimento, colocando os alvos aqui para cima, a gente está falando num alvo aqui em 118.670, 121.345 lá para cima. E se perder a faixa daquele 108, 107 500 que a gente já vem falando há um bom tempo, tem aquele grande suporte 105, 703. Tendência ainda é de baixa, está trabalhando na expectativa de reversão? Sim, ainda não virou a movimentação, tá? A tendência. E lembrando que se a gente coloca um índice com base, um índice não, né? Um indicador com base em volume, que é o OBV, nada mais nada menos que no dia de alta ele soma para o OBV, né? Dia de alta ele soma aquilo para o OBV e dia negativo ele diminui. Olha o OBV, a disparada que deu, enquanto o índice Bovespa ainda não rompeu nem esse topo, o volume já chama bastante atenção e ele rompeu sim a região do topo anterior, tá bom? O ABV já fez o pivô, enquanto o preço ficou
para trás. Então, isso é um indicador sim altista, onde a gente tem, né, o indicador foi na frente e o preço ainda ficou devendo. Não quer dizer, não quer confirmar que vai romper, mas traz um viés mais altista para o índice Bovespa, tá bom, pessoal? Indo para o Dow Jones, meus amigos, a gente teve um pregão também aí, uma recuperação de livro na semana, muita volatilidade. Semana passada tinha fechado também, né, abaixo da média, essa semana já volta para fechar acima da média. Tivemos payroll essa semana, né, praticamente no dia de hoje, e o Dow Jones fechou com uma alta de 0,02. Está caminhando para um rompimento dessa linha de tendência e também para uma possível formação de pivô de alta rompendo 35.063. Rompendo 35.063 abre espaço para o teste daquela faixa, né, do topo anterior e depois 35.956. Aquela faixa do topo anterior nada mais é do que o topo histórico do Dow Jones, tá bom, meus amigos? Bom, indo para a Petrobras, vamos acompanhar, né, o papel aí que fechou muito bem, obrigado. Bateu num alvo de FIBO que a gente vem acompanhando há um bom tempo, né, essa puxada que Petro fez no semanal, quando ele rompeu, o primeiro alvo foi atingido agora em 29,15, já trabalha na terceira semana seguida de alta Petrobras e com volume chamando bastante atenção nessa semana, tá bom? Petrobras que encerra a semana subindo 4%, já acumula aí das últimas 3 semanas, se a gente pega aqui lá de baixo até aqui, 21%, né? Muito, muito forte, rompendo uma região importante de resistência, essa faixa dos 29, firmando esse movimento e abre espaço para o teste da região, né, de resistência psicológica dos R$ 30. Rompendo isso, a gente tem alvo para cima nos 33 e depois aquele grande topo histórico lá no 35,18. Bacana? Falando de Petro, vamos falar, né, agora do petróleo, petróleo que caminha aí para a sua sétima, caminha não, né? Fechou, né? Então sim, teve a sua sétima semana seguida aí de alta. Deixa eu até colocar aqui no diário para a gente acompanhar, até mesmo pelo semanal, fica mais fácil de acompanhar lá. A gente, desde essa semana, onde anulou toda aquela movimentação de queda, o petróleo já sobe 28%. A gente tem aí praticamente isso aí, né? Acho que se pega aqui, ó, daqui, opa, daqui para lá, a gente tem isso aí, 6 semaninhas, né, de alta expressiva. Na real, a gente teve uma semana de queda aqui no meio do caminho. Foi uma semaninha de queda no meio do caminho. Então, minto, tá? Não foram 6 semanas. A gente tem 5 semanas aí seguidas de alta do petróleo. E rompe um patamar muito importante, os $80 o barril. Agora abre espaço, sim, para ir buscar essa faixa aqui lá de 2018, $86 o barril. Petróleo que segue firme e forte, tá? Demais, né, cara? Demais, demais, demais. E seguimos acompanhando que o próximo alvo, se a gente até projeta isso aqui tudo para cima, colocando a próxima projeção, dá um alvo aí próximo dos 80 não, né? 97 lá para cima, meu amigo. Deixa eu até ajustar aqui, colocar em log. É isso mesmo, produção? Isso aí, 97, meu amigo. E aí? $97 o barril do petróleo, será? Bom, se for, a Petro tende a ser beneficiada e continuar essa tocada aí, né? Por um outro lado, a gasolina, né, meus amigos, está cada vez mais complicado. E hoje, né, falando até próprio da gasolina, teve um aumento aí anunciado do gás e da gasolina, 20 centavos a mais. Aí. Então já prepare o seu bolso, meu amigo. Bom, falando de Petro graficamente, então tá aí, 33,68, R$ 35 lá para cima são os próximos alvos, beleza? Bom, falando de Vale, tá na tela, Vale que também teve uma recuperação essa semana, depois de 3, 4, na real, 3 semanas seguidas de queda, uma semana de recuperação, sobe 4,70, volta do feriado chinês, tá bom? A gente teve um minério hoje subindo muito bem, vou comentar até do minério. Ele parou naquela retração que a gente vinha comentando com vocês e teve uma recuperação bacana. A Vale acompanha esse movimento. Hoje a gente abriu num movimento num gap de alta, né, acima dos R$ 81. Não sustentou, mas o volume chama atenção, volta aquele fluxo comprador na Vale bem bacana, tá bom? E além disso, lembra que lá em cima a gente tinha trabalhado num topo duplo, quando rompeu a Vale despencou, né? Foi com gap, depois foi caindo, caindo, caindo. Agora a gente arma aqui um fundo duplo, meus amigos, e trabalhamos para romper a linha de tendência lá dos últimos topos. Isso é positivo para a Vale e também essa região dos 81,10 abre um movimento bacana para a gente engatar uma puxada 85,71, 86,30. Lembrando que temos uma fronteira do gap, tá? Isso mesmo, região aqui para a gente ficar de olho, beleza? Esse topo, esse fundo junto com esse topo desse dia, região da fronteira do gap. Mas temos um viés sim positivo aí para a Vale por um prazo maior, tá bom? Visto o mensal, o semanal
tá recuperando também, tá? Eu tinha falado 2 semanas, não, são 3 meses caindo a Vale, tá? Desculpa, eu tinha falado semanal, né? E vamos ver se ela retoma o movimento aí sim de sua tendência para engatar lá, voltar próximo dos R$ 90. Bom, falando de minério de ferro, como eu comentei com vocês, né? Volta do feriado chinês, a gente teve aí o minério de ferro, lembrando que a gente acompanha esta retração aqui, né? Como um todo, pega desse topo aqui até esse último fundo, esse aqui, né? Se não estou enganado, é isso aqui, onde a gente teve, né, o teste depois dessa bela puxada de alta aqui do minério, teste da retração, média de 200, mostrou um sinalzão de fundo e uma recuperação bacana aí para o minério. Essa semana subiu, na real, semana passada, né, subiu 7, essa semana subiu 1,41, né? Então, é por conta aí do feriado, né, não teve tanta liquidez, mas subiu aí esse 1,41. Na real, aqui já está indo para a próxima, né? Então, essa semana mesmo, subimos 7%, que bacana, né? Então é isso, tá? Falando de minério. E segue sua tocada de recuperação depois de uma, né, sequência de quedas bem expressivas. Bom, começando a falar dos setores, meus amigos, setor financeiro, dia de hoje, né, antes da gente falar dos setores, vamos falar aqui do destaque, né, da alta do IBX, né? É esse aqui mesmo, né? IBX, destaque da semana fica aí com Rani 3, Irani Celulose, mostra uma reversão muito bacana, né? Em cima aqui também de uma faixa lá de trás, ó, de topos anteriores, tá bom? Região onde foi testada antigamente como região de resistência, testou como suporte nessa faixa e engata uma recuperação bem bacana para a gente acompanhar. Irani abre espaço 7,41 e 7,75 para a semana que vem. Bom, na outra ponta, se a gente coloca aqui para comparar com vocês, destaque negativo para Espaço Laser, que teve uma semana caindo 16%, foi buscar um alvo de um pivô lá de trás, ó, esse movimento aqui de baixo, que ele projetamos, né, projetamos para baixo, veio buscar esse 100% do pivô, tá bom? Movimento forte de queda, estanca por aqui o movimento, vamos ter uma recuperação, mas o viés está baixista aí para o papel, tá bom? Bom, voltando para aquela questão dos setores, falando do setor financeiro, meus amigos, mais uma vez brigando aqui na média de 200, tem a linha de tendência de alta lá de trás, que a gente vem acompanhando, ligando os últimos fundos aqui, tá brigando por aqui, tentando segurar. Pelo diário, temos também uma possível formação de pivô acima de 10.840, com isso traz um certo ânimo aí para o setor financeiro. Destaque do setor financeiro essa semana ficou com o Cielo, né? Hoje foi o destaque aí, foi a maior alta do Ibovespa e agora também maior alta aí do setor financeiro. Projetando o alvo, bateu o alvo de 1,41, próximo alvo é 2,70 e alvo maior é 2,81. Foi uma bela puxada, mas ainda assim não é aquela reversão, né, de nível aí do papel. Bom, Banco Pan foi destaque negativo, como eu não posso falar, vou falar de Caixa Seguridade aí, meus amigos. O papel segue na tocada de baixa também aí, bem complicado, né? Um cenário aí difícil para o ativo que também bateu no alvo lá, o 7,98. Teve aqui também, né, entre compradores e vendedores, vai estancando um pouco das quedas, mas ainda assim não teve uma puxada bacana. Por enquanto o viés segue de baixa, tá bom? Materiais básicos, testa, né, novamente aquela região, deixa eu até ajustar isso aqui. Bom, veio buscar um alvo importante aqui também, ó, 161 desse movimento, depois de ter perdido essa faixa, buscou essa região de 161, trabalha numa possível retomada aqui do fôlego, tá bom? Para materiais básicos e no semanal, no semanal não, né, no mensal a gente está ali entre a média de 9 e a média de 21. Pelo diário, a briga também tá bem parecido aqui, né, com o Ibov, né? Fundo mais alto, a briga está para romper essa região, o volume chama bastante atenção também para materiais. Se a gente coloca aqui para acompanhar o destaque do setor de materiais básicos, bom, ficou com o Irani, como eu já falei, ficou o segundo com o Vale, eu já falei, então falo de Bradespar, né? Bradespar praticamente está aí, ó, rompendo também uma formação de pivô, acompanha o movimento da Vale. Para a Bradespar aí dar uma sequência, seria bacana romper essa região e então buscar lá 200, também tem a fronteira do gap aqui para a gente acompanhar para a Bradespar, que trabalha numa reversão de curtíssimo prazo. Bacana? Bom, Dexos foi o destaque aí, né, negativo da semana, o ativo da semana, né, do setor de materiais básicos, bate num alvo aqui que a gente vem acompanhando, né, o movimento desse pivô projetado para baixo, alvo do 141 atingido, um fundo por aqui, um fundo mais alto, a briga tá para retomar acima do 12,50, 13,18 lá para cima, tá bom, pessoal? Ficar de olho aí, mas o ativo ainda tem uma bela de uma tendência de alta, né, de prazo maior, apesar de estar trabalhando num viés mais negativo de curtíssimo prazo. Indo para o setor de consumo, bom, foi um destaque aí bem bacana nessa sexta-feira, subindo 2,46. O semanal mostra mais uma vez, né? No início da semana a gente
tem o vendedor atuando, depois no finalzinho da semana o comprador atua e deixa mais uma vez um pavio aí, né, para baixo do candle. A gente bateu em 41, tem um alvo maior lá embaixo no 61, né, 4.390. Deixou um possível candle de fundo, vamos ver se rompe isso aqui e retoma. Mas ainda assim, setor de consumo bem complicado, mas atingiu um patamar de suporte relevante. Se a gente olha lá para trás, né, sempre olhar para a esquerda aqui, olha onde a gente foi testar, né? O volume chama atenção, que foi realmente bem expressivo na semana, mas se a gente olha realmente a fundo aqui para o setor, foi em dias de alta, né? Então, realmente, vamos ficar de olho aí no setor de consumo, se ele trabalha com se ele ganha algum possível fôlego e reverte essa tendência. Bom, falando de destaque do setor de consumo, deixa eu até pegar aqui exatamente para falar com vocês, tá aqui, destaque do setor de consumo na semana fica aí com Ser Educacional. Não só ela, né, o setor aí como um todo teve uma performance bacana. Ser Educacional tem uma grande linha de tendência lá de trás ainda atuando. Essa aqui mais de curtíssimo prazo já ficou para trás e tem essa grande pernadona aqui do movimento de alta que a gente acompanha as retrações. Não foi à toa que ele veio próximo do seu fundo, mas recuperou em 3 dias aí uma puxada de livro e rompe essa LTA aqui LTB de curtíssimo prazo. A grande chance do ativo é testar essa LTB maior, corrigir um pouco e armar o pivô real. Aí sim fica bacana para a gente buscar algum tipo de compra no papel, tá bom? Por aqui ele subiu reto, então esse movimento é um pouco complicado de buscar, é meio que a gente está correndo atrás do preço, aí complicou. Bom, a gente falou de espaço laser que foi o destaque negativo, então vamos falar de CVC, que foi o segundo aí, caiu 12% na semana. Não foi uma barra nem um pouco agradável para quem estava acompanhando o CVC, a gente tem aqui ainda um grande canalzão de alta, né, a CVC, que foi testado, se não estou enganado, ele foi testado aqui nessa região, mostra uma retomada bacana e não pode perder o 19,17 lá para baixo, tá? 19,17 aí complica demais para a CVC e ponto para cima que a gente acompanha R$ 23, tá bom? Rompendo essa consolidação, abre sim essa lateralidade, né? Abre uma puxada bem bacana para a gente acompanhar aí o papel. Bom, indo para o próximo setor, né, setor de energia, ainda segue naquela lateralidade, um grande triângulo que a gente vem acompanhando com vocês, o viés é altista, visto a tendência toda desse setor lá na frente, mostra um teste na zona de suporte e mostrou uma rejeição dos vendedores, né, com essa barra que está sendo deixada. É uma barra que mostra bastante fôlego comprador, visto o tamanho do pavio inferior do candle. Olhando o diário, uma retomada bacana para as médias e seguimos acompanhando, talvez até a recuperação do próprio para cima aqui, ó, da faixa do 82 mil pontos, né? Aí sim fica bacana para a gente acompanhar. Destaque do setor de energia essa semana fica aí com a Loop 11, tá? O ativo que vem recuperando depois de ter perdido uma linha de tendência lá de trás, né? Lá no final de 2019. É uma recuperação, o viés ainda é altista, né, para o papel num prazo maior, mas no curtíssimo prazo a situação ainda segue um pouco desafiadora, digamos assim, porque ele tem que virar as médias, voltar a trabalhar para cima das médias, formar um fundinho e depois engatar uma puxada melhor aí para o próprio. Lembrando que a gente tem uma grande região de resistência no meio do caminho, né? Média de 200, topos anteriores, essa faixa dos 25, 60. Difícil, né? Desafio tanto para o papel. Falando de destaque negativo da semana, fica com a Eneva, tá? A Eneva aí que teve uma grande linha de tendência de baixa lá de trás, ainda segue atuando no papel. Se a gente pega isso aqui, duplica e coloca paralela na parte do fundo, ó, a gente teve o teste da região aqui da base desse canalzinho de baixo, a gente segue acompanhando ainda o papel. Vai lembrar que ele tem uma zona importantíssima de suporte aqui também próximo do 14,50, região que é o fundo anterior aqui testado, tá? Por isso 14,50. A gente veio aqui e retomou um pouco do fôlego, mas ainda assim trabalha dentro desse canalzão de baixo, não tem muito o que ser feito, é aguardar a cena dos próximos capítulos para onde ele romper para a gente poder buscar algum tipo de trade aí. Bom, falando do setor imobiliário, que teve um destaque muito forte essa semana, fecha quase que anula todo o movimento de queda. A gente trabalha com essa puxada aqui que teve o setor, né? E trabalhamos com a retração dele. Retração essa que veio buscar o 23,6, região de fundo aqui, praticamente de toda a queda que a gente teve do Covid, né? A gente ainda vive isso, mas enfim, foi quando teve a desalavancagem dos mercados. Vamos ver se ele rompe isso aqui e puxa uma nova movimentação aí para o setor imobiliário. Lembrando que ele ainda tem uma grande linha de tendência ainda atuando no próprio. E falando do setor imobiliário, se a gente pega aqui para falar, destaque essa semana aí fica com o Melk Nick aqui, né? Melk 3, papel aí que teve um volumaço nessa semana. Foi uma troca de posição de fundos, tá? Por isso esse volume bem atípico aqui. E a gente segue acompanhando o próprio que ele testou essa faixa do 161, alvo do espelhamento. E aqui, ó, espelhamento, opa, dessa pernada aqui, ó, para baixo, mostrou um candlezão de fundo e vai tentando uma retomada, mas ainda assim tem bastante desafio no meio do caminho. Região para também ser rompida é o 5,20 lá em cima. E desde que começou na bolsa, a gente até trabalha aqui, ó, com esse movimento de linha de topo, trabalha com espelhamento a partir do fundo,
né, uma paralela aqui no fundo testado. Olha que bacana, né? Então aqui, ó, topo, topo, pega essa aqui, paralela a partir desse fundo, olha lá, tá? Então a gente teve o teste da região aí sim. Vamos ver se ele retoma. Bom, e o destaque negativo fica com Gafisa. Gafisa eu não posso falar, vou falar de Cirela, que teve uma puxada forte, né, nessa sexta, mas não foi o suficiente para recuperar tanto assim. Segue na sua tocada ainda descendente, né, movimento baixista para caramba para Cirela, bateu no alvo do 141 essa semana, vamos ver se retoma um pouco do fôlego. Semanal segue ainda também desafiador, apesar de ter testado e deixando um possível candle de fundo numa região importante. Região essa que é a média de 200, como eu já comentei, cansei de falar com vocês, é uma região de suporte dinâmico por parte, né, do preço, tá bom? Ponto para a gente ficar de olho, uma possível retomada de Cirela aí. Mas ainda assim, papel e o setor segue fraco, então cautela aí se for tomar algum tipo de posição no ativo, tá bom? Bom, vamos falar do setor industrial para finalizar. O setor industrial aí que a gente sempre fala dele, tá aí realmente bem forte, parece uma grande bandeirona de alta, né? Depois dessa bela puxada, lateralizou e vamos ver se ele retoma essa pernada como um todo lá para cima, tá bom? Colocando o industrial aqui na tela, a semana fica com destaque da semana, né? Fica com BIF3 que já vem aí na quinta semana consecutiva aqui de alta, muito forte, puxou 43%. Próxima briga para testar tá aqui, né, meus amigos? 11,26, é isso mesmo. Região aí para a gente ficar de olho no papel, tá bom? Rompeu uma região no finalzinho aqui da sexta-feira, uma região triangular, dando sequência, né, um padrão de continuidade da tendência, só que de olho no volume, o volume é um pouquinho mais fraco. E, falando de destaque negativo, ficou com Alpargatas, tá? Alpargatas que perdeu uma região importante, fez um zigue-zague aqui descendente. Isso eu até coloco aqui os alvos para a gente acompanhar, ó, colocando esse movimento e coloco aqui para vocês, o próximo alvo é 45,35. Perde, né? Um grande canalzão aí de alta que vinha, né, trabalhando. Infelizmente perdeu essa região, mas ainda assim tem a 200 para segurar o ativo nessa faixa aqui, 45,37. Não duvido ele vir, faz um spike aqui e depois recupera bem demais, tá bom? Para quem sabe voltar a testar a região de FIBA aqui, né, que foi perdida anteriormente. Deixa eu até ajustar isso aqui, ver se está certo. Eu acredito que sim, tá mais ou menos por aqui, né? 45,35. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Queria agradecer demais aí a todos que chegaram até aqui. Se você puder deixar aquele joinha, não se esqueça também de se inscrever no canal. Deixa aqui nos comentários o ativo, né, que você quer que eu analise para a próxima semana. E se inscreve no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo. Eu também participo da abertura do mercado aqui no Exame Invest. Então fica o convite para vocês e até a próxima, pessoal. Bom final de semana.